Olá, meus queridos amigos, João Ricardo de Uberlândia, 21 de outubro de 2025, meia-noite, 39 minutos. Eu fiz esse pequeno vídeo para que todo o Brasil possa compreender o que essas desgraças socialistas, comunistas estão fazendo com o agro brasileiro. E a história se repete. Muda, Brasil! Movimento Paralisação Nacional. Hoje nós estamos conscientizando todos os irmãos. A partir de amanhã, nós estamos parando todos os caminhões, não também ninguém passa. A ideia é tirar esse governo que está quebrando o ar, está quebrando o comércio, está quebrando a rodagem. É o momento de salvar o Brasil, é a união de todos, é o povo pelo povo. Vamos junto. Professor André Graziosi, muito obrigado por me dar a oportunidade de te apresentar e o seu trabalho incrível para o meu público sobre esse tópico tão importante e necessário sobre a fome soviética. Então, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu estou feliz por estar contigo e com o seu público e eu fico feliz que as pessoas venham nos ouvir. Muito obrigado. Excelente, professor. Muito obrigado novamente. E vamos começar com uma pergunta que eu acho que é essencial para o público entender logo de cara o que nós vamos conversar hoje. É um aspecto fundamental da nossa conversa mesmo. Então, professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, qual que é a causa fundamental para o cataclisma das fomes dentro da União Soviética? Primeiro de tudo, deixe-me dizer que você escolheu a palavra certa, que é fomes no plural, porque havia mais de uma no início dos anos 30. As razões são as mesmas. Cada uma delas possui particularidades e que vamos explorar em mais detalhamento à frente. A causa crucial foi a decisão tomada por Stalin ao final dos anos 1920 de intensificar a ofensiva contra o campo, paralisado por Lenin em 1921 com a ANEP, 1921-22. A razão era que Stalin pensava que o compromisso com a ANEP era um erro. Nessa altura ele já havia derrotado Trotsky e a oposição de esquerda, e ele achou que tinha a autoridade e a unidade das forças do partido e do Estado para retomar o ataque ao campo. Vamos lembrar que cerca de 80% a 85% da população vivia em áreas rurais, a maioria dos quais são agricultores. É claro que também havia povos nômades na Ásia Central, e eles possuíam a terra porque a tomaram durante a Revolução. É claro que para os camponeses, a tomada da terra é a vitória da Revolução. Eles tomaram terras da nobreza, da realeza, da igreja e dos ricos nas cidades. E eles dividiram a terra entre si, baseados em critérios de número de filhos, e em algumas situações considerava-se também o número de filhas. Então, as propriedades camponesas estavam muito fragmentadas. E para os camponeses, a terra era um símbolo da revolução. Portanto, Stalin sabia muito bem que tentar tirar a terra dos camponeses levaria à guerra. Isso foi dito abertamente em conversas secretas. Temos os documentos, mas ele também estava convencido de que, como muitos comunistas, ao tomar a terra dos camponeses, a produtividade aumentaria e o país se tornaria mais rico. Ou seja, ele acreditava em coisas estranhas, porque se você começar uma guerra contra a maioria da população, provavelmente levará a um colapso econômico. Mas sabemos que isso acontece muitas vezes, com líderes loucos que decidem que algo será vitorioso. Mas não funciona. Portanto, nessa perspectiva, ele também pensava que isso também está escrito, nós temos documentos, já que a União Soviética não tinha colônias, porque ela não considerava a Ásia Central como uma colônia. Pelo menos em teoria, não tinha acesso aos mercados de capitais, porque era um país socialista. E Stalin era marxista, e como ele não tinha o excedente que é ensinado na teoria marxista, você precisa de dinheiro para fazer as coisas, precisa acumular dinheiro às custas dos outros. Esta é a teoria marxista, precisa extrair excedentes de outras pessoas. O único lugar onde você pode conseguir esse dinheiro são os agricultores. Então, eles falavam abertamente em conversas privadas sobre tratar o campo como uma colônia interna. E os camponeses, como colonizados, eles não disseram isso publicamente, é claro, mas sabiam que seria uma guerra. Na verdade, eles imaginaram que primeiro deveriam aniquilar a força dos camponeses. E essa era a dekulakização que visava atingir os mais ativos e ricos. Mas eles não eram mais ricos que os outros, porque durante a Guerra Civil a terra foi dividida. Assim, os kulaks são, na verdade, camponeses fortes, camponeses jovens, camponeses com filhos e assim por diante.
Cerca de 60 a 80 mil foram executados em poucos meses. E cerca de 2 milhões, 3 milhões foram deportados para a Ásia Central e Sibéria. E imediatamente, em poucas semanas, os camponeses começaram a resistir e boicotar as fazendas coletivas. Os kolkhozes se manifestando contra a imposição. A oposição deles foi registrada em documentos da polícia política disponíveis. Os camponeses diziam: isso é retornar à servidão. Não é a escravidão do proprietário, mas é a escravidão do Estado. Mas eles tiraram nossas terras e nós teremos que trabalhar para o Estado de graça. Assim, os camponeses sentiram que a revolução havia fracassado. E o que ganharam com a revolução seria tirado deles. Então eles começaram a resistir e, dependendo do local, a resistência assumiu formas muito diferentes. E isso é importante vermos as consequências. Então, é claro, onde há mais produção de alimentos e mais pressão do Estado, havia mais resistência. Onde há mais, digamos, rebanhos ou animais, o Estado precisa deles como carne e havia mais resistência. Ou, por exemplo, os agricultores matavam muitos de seus animais porque não queriam entregá-los de graça ao Estado. Portanto, em 1930, Stalin foi forçado a recuar ligeiramente. Então ele prosseguiu. Ele começou a coletivizar novamente a um ritmo mais elevado. E a produção diminuía a cada ano. Em 1931, o país enfrentava dificuldades significativas. Apesar de ainda não haver fome, muitos camponeses deportados morreram de fome nos campos onde foram jogados. Não havia acampamento algum. Eles eram simplesmente jogados no meio do nada, na Sibéria, e tinha que dar o jeito deles para tentar sobreviver. Muitas pessoas morreram de fome, abandonadas nos campos. Em 1931 e 32, os agricultores guardavam certa quantidade de grãos para semear e colher. Algumas eram dadas aos animais, outras eram usadas como impostos. Depois de uma boa colheita, algo fica para trás. Em 1931, a colheita foi baixa e o Estado tomou muito. Assim, na primavera de 1932, os camponeses não tinham mais comida alguma. Portanto, há pequenas fomes em todos os lugares. Isso é muito crítico. Então, essa é a verdadeira causa da fome. E para encerrar esse ponto, no Cazaquistão, um lugar com populações nômades e seus animais, como cavalos, camelos, vacas, cabras e ovelhas, eles foram os primeiros a sofrer a grande fome. Por isso eu disse que as razões são as mesmas, mas as dinâmicas são diferentes. Porque desde que os camponeses da Rússia, da Ucrânia ou da Bielorrússia começaram a matar seus animais, o Estado não tinha rações para a cidade, do exército, da burocracia e da polícia. Assim, no final de 1930, Stalin assinou uma ordem. Todos os seus camaradas sabiam dela. Eles não tinham hostilidade em relação aos cazaques. Mas já que os cazaques têm carne, temos de alimentar a cidade primeiro. Portanto, vamos requisitar toda a carne de todos os rebanhos. Mas se você tirar todo o rebanho de um nômade, os nômades não são agricultores, eles vão morrer. Então, já em 31, essa foi a primeira grande fome em 31, no Cazaquistão. Só ali, cerca de 1,3 a 1,5 milhão de pessoas morreram. Um terço da população morreu. Eles eram nômades, então é difícil ter estatísticas precisas. E muitos fugiram para a China. Foi uma tragédia. E começaram a surgir doenças por toda parte. E, claro, aproximadamente 1,5 milhão morreram. 30% da população do Cazaquistão. Então, essa é a primeira grande fome. Em 1932, a situação foi ainda pior. Então, para resumir tudo, a razão da fome é o assalto ao campo, a resistência dos camponeses, a necessidade do Estado de continuar alimentando a burocracia, o exército, os trabalhadores das grandes cidades. Diante da exploração estatal, reduziram o preço dos produtos, o que desestimulou os agricultores a trabalharem de graça para o Estado. Então a fome começou como resultado de repressão por expropriação do campo. Em 31, o Cazaquistão foi o epicentro. Em 32, foi a Ucrânia.
Cerca de 100 mil morreram de fome na Ucrânia em um mês. Eles achavam que a nacionalidade ucraniana era ruim. E eles escreveram isso em um decreto secreto em dezembro. E interessante que o título do decreto secreto é sobre a requisição de grãos, mas havia um ponto em que as políticas que favoreciam os ucranianos deviam ser revogadas. Eu acho que esse decreto é de 14 de dezembro, se eu não me engano. Exatamente, você estudou muito bem as suas fontes. Precisamente decreto de 14 de dezembro. E então, imediatamente depois desse decreto, que devemos tirar tudo o que resta dos camponeses para quebrá-los usando fome. Temos todos os documentos das semanas seguintes, onde eles dizem que a fome lhes ensinará uma lição que eles não esquecerão. Ao mesmo tempo, você tem que parar com a ucranização, esse é o nome da política, e também tem que limpar o partido, enviar alguém do topo da liderança e começar a matar todos os ucranianos de nível médio lá, que se opõem à requisição. Eles levaram quase toda a comida. Claro, alguns conseguiram esconder um pouco. Nem tudo foi descoberto. Então você teria um mês de comida, 15 dias, dependendo do quão sortudo você fosse. Você também comeria seu cachorro, seu gato, ratos pela casa. Foram 3,5 milhões de mortes por fome em cerca de 3 meses. Então é completamente impossível que tenha sido um desastre natural. Eles estavam tratando os camponeses como os cães de Pavlov. Ou seja, se você não trabalha, não vai comer. E as pessoas estavam morrendo aos milhões. Aldeias inteiras foram devastadas. E então, em julho, o mais importante escritor comunista e o mais importante líder comunista ucranianos, Vilov e político Skripnik, cometeram suicídio. Então é uma tragédia nacional. Os comunistas ucranianos que se sentiram responsáveis pela tragédia nacional porque apoiaram Stalin nos anos 20 contra Trotsky, muitos desses cometeram suicídio. Meu Deus, professor, que cataclismo o senhor acabou de descrever aqui. E aí a gente chega justamente ao ponto do genocídio. E eu quero apresentar ao meu público o seu novo livro que, se eu não me engano, foi lançado no ano de 2022, né? Obrigado por mostrá-lo aqui. Imagina, professor, cheio de estudiosos altamente respeitados sobre o assunto. Esse livro é realmente ótimo. Acabou de chegar, inclusive, eu quase li ele todo em pouco tempo. É um livro interessante, eu escrevi pequenas partes dele, mas há realmente bons autores nele. O senhor é o editor do livro, né? O que o torna responsável por reunir esses artigos notáveis e colaborar com especialistas internacionalmente renomados na área. Por isso, esse livro não é apenas interessante, mas essencial para a gente aprofundar o nosso entendimento desse conceito que é tão relevante. Genocídio, o poder e os problemas de um conceito. Então, professor, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho sobre esse assunto que é crucial para a gente expandir a nossa discussão aqui e essa percepção do que foi a tragédia no campo. Qual que é a sua análise sobre isso, professor? Quais são os motivos, assim, mais convincentes para classificar o Holodomor na Ucrânia como genocídio? Esta categoria foi criada por um advogado polonês, que também é judeu. Ele se referia a quando você quer eliminar, destruir um povo total ou parcialmente. Naquela época eu encontrei esses documentos da diplomacia italiana na Ucrânia que provaram que eles estavam corretos. Se você ler a norma, ela diz liquidação deliberada de um grupo ou de uma parte dele, e não de todo o grupo, como no Holocausto. É claro que havia a intenção que eles estavam atacando um grupo, não apenas camponeses, mas camponeses ucranianos. Ao mesmo tempo, esta operação contra os agricultores ucranianos foi acompanhada por uma operação especial contra intelectuais e políticos. Portanto, isso foi um genocídio nacional. Então, os camponeses ucranianos foram quebrados porque queriam quebrar a resistência ucraniana no campo, junto com o partido e os intelectuais também.
Para provar isso, Stalin ordenou que todos os dicionários fossem tirados e fossem alterados. Então eles pegaram o dicionário e substituíram o significado ucraniano pelo russo, da mesma palavra, e o republicaram. Infelizmente, isso tudo foi feito com muita sofisticação. Esses ucranianos são realmente maus. Então só precisamos matar muitos deles e destruir sua elite para ter nossos bons ucranianos. Mas ainda serão ucranianos. Essa é a política que ele adotou em seu governo. E isso não pode ser negado. Porque quando você tem 3,5 milhões de pessoas mortas, você tem todas as deportações, todas as pessoas presas, tem muitos líderes do partido cometendo suicídio, tem todos os intelectuais deportados. É uma destruição de um povo. Não é destruição total, mas a Assembleia diz total ou parte. Ou parte. Não há a menor dúvida quanto a isso. Então, para concluir, estou convencido que podemos usar a palavra, mas dado o clima de hoje, onde tudo é genocídio, eu acho que não é muito válido. Quando você sabe o que aconteceu, é o suficiente para condená-lo completamente. Ou seja, é um regime criminoso. Mas, novamente, é claro que você pode usar a palavra genocídio e você pode usá-la para os cazaques. Porque lá você também tem a intenção. Porque quando você decreta e diz que vai tirar todo o rebanho de um nômade, você sabe que vai matá-lo. Eles sabiam disso. Na verdade, os líderes do Cazaquistão escreveram que foi um desastre. Até mesmo doenças terríveis se espalharam, pestes devastadoras surgiram. Portanto, houve intenção. 1,5 milhões de pessoas morreram, 30% da população morreu, um número enorme. Tipo no Brasil, eu não sei quantos vocês são. Uns 200 milhões, 215 milhões? Isso, mais ou menos uns 211 milhões. Imagine que 70 milhões de brasileiros morressem em 12 meses. Qualquer brasileiro diria que é genocídio. E é interessante, professor. Sim, desculpe. Tenho certeza de que se, digamos, um líder louco de uma república grande ou pequena diga vamos tirar tudo que o Brasil tem de útil, e aí 70 milhões de brasileiros morrem. 70 milhões morrem de fome. Isso é um genocídio. Mesmo que não seja direcionado aos brasileiros, os brasileiros são bons, mas eu preciso das coisas deles. Então, se você tirar o rebanho, eles morrem. Você aceita que eles morram. Inclusive, professor, acrescentando um ponto aqui, é interessante que algumas pessoas tentam negar que houve, por exemplo, esse aspecto do genocídio na Ucrânia. Mas eles defendem o ponto de que no Brasil a gente teve um genocídio. Embora na Convenção da ONU, o que aconteceu nas Américas não é considerado um genocídio. Então eles dizem que no caso do Cazaquistão e da Ucrânia, por exemplo, não pode ser considerado um genocídio porque não está na Convenção. Só que a situação dos nativos brasileiros também não é considerada genocídio na ONU. Mas eles dizem, não, foi um genocídio sim. Olha, esse é um ponto interessante. Podemos falar sobre isso se quiser, porque é muito interessante para mim. Agora, eu diria que boa parte dos estudiosos de genocídio, uma grande parte mesmo, diz que tudo isso foi genocídio, embora eu não concorde. Inclusive tem um novo livro de Cambridge ou Oxford sobre genocídio. Eles seguem uma linha em que tudo é genocídio. Uma categoria muito ampla mesmo. Por exemplo, é claro que a questão dos indígenas foi terrível. Mas o processo durou cerca de 300 anos. Foram pessoas diferentes participando e com razões e ideologias distintas. Mas desde a Convenção até a década de 1990, para algo ser classificado como genocídio, era necessário ocorrer em um período curto e por um mesmo grupo ideológico causador. Não um processo que durou 300 anos. Então, a partir dessa perspectiva, esta é apenas uma prova de como categorias mudam ao longo do tempo. Muitas vezes, elas adquirem até o significado oposto. Então, não estou surpreso com o que você disse. Eu acho muito interessante isso que você trouxe. É uma análise interessante.
E eu acabei de lembrar do que o senhor disse há pouco, que na Ucrânia a gente também teve os passaportes que proibiam os camponeses, né, os agricultores, de entrarem nas cidades. Isso se aplicava especificamente à Ucrânia e ao Kuban apenas? Esse é um ponto muito importante. Que bom que você o trouxe. Na Ucrânia, ele serviu a esse propósito e adquiriu esse significado, mas é uma política que foi decidida no final de 1932. Então, só 20% das pessoas conseguiram o passaporte interno, 80% ficaram sem. E sabe quando os camponeses finalmente receberam seus passaportes internos na União Soviética? Poucos sabem disso, talvez você saiba. Eu percebi que você lê muito, mas só em 1974. Então, na verdade, para a maioria das pessoas que defendem a União Soviética como uma sociedade socialista, simplesmente não sabem disso, já que os camponeses eram da década de 60, 50% da população, 50% do país eram cidadãos de segunda classe, submetidos à servidão do Estado. E os agricultores só receberam uma pequena pensão em 1964. Então, eles estavam fora do estado de bem-estar social. Então, essa ideia de que a União Soviética era um país socialista, que os comunistas defendem, é muito fantasiosa. Porque aquele era um país onde os camponeses eram sujeitos à servidão estatal. Isso é muito bizarro, professor. Ué, a China ainda é assim. Se você está na categoria de agricultores e emigra para a cidade para trabalhar, você não pode mandar seus filhos para a escola. Hoje? Mesmo hoje? Ou antes? Sim, exatamente. Você tem que enviar seu filho para uma escola que você paga com seu dinheiro, não para uma escola local. E se você quer se aposentar, você tem que se aposentar na sua aldeia natal. De certa forma, isso é curioso também porque... Quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam iguais. De certa forma, isso é curioso também porque, de certa forma, havia elementos de modernidade na União Soviética e mais ainda na China. Mas é um tipo de modernidade muito diferente da que imaginamos. Acreditamos que é como a nossa modernidade. Eles vão para a escola, vão para a faculdade e se mudam para a cidade. Sim, eles se mudavam para a cidade. Vão para a escola, mas de uma forma muito diferente. A diferença mais marcante é o tratamento extremamente opressivo e preconceituoso dos camponeses na China ou na União Soviética. A população camponesa pagou o preço. Eram as colônias internas deles. Era um país de servidão para muitos milhões de pessoas. Então, professor, inclusive, é curioso que algumas pessoas elas insistem tanto nessa questão do genocídio justamente para tentar evitar a discussão principal, pelo menos na minha opinião, que é a desumanidade do período stalinista. Tipo, não foi um genocídio, ok? Como se de alguma forma isso tornasse o regime bom, só porque não foi um genocídio. O problema é que foi genocídio, mas é inútil discutir isso. Vamos discutir o que aconteceu, e para isso temos todos os dados. Era um regime extremamente desumano, que se humanizou na época de Khrushchev. Isso é verdade. Não completamente humanizado, mas ficou muito melhor. Os camponeses não tinham passaportes, não tinham pensões. Estavam fora do sistema de bem-estar social. Era como se eles fossem uma colônia interna. Já que falar colônia é tão popular agora. Aliás, se você ler Stalin, em 1928, ele escreveu que esta é a nossa colônia interna. Então, basicamente, durante metade da existência do regime inteiro, ele foi governado por uma figura desumana, por uma espécie de imperador desumano, não é? Sim. Khrushchev falava que Stalin era o imperador do mal. Bem apropriado. Não em público, claro, mas em cartas privadas. Sabemos como é ser governados por um imperador do mal. Inclusive, todo mundo apoiou Khrushchev. Até mesmo aqueles que o odiavam em 56, porque todo mundo sofreu. Molotov, que permaneceu um verdadeiro stalinista. A amada esposa de Molotov foi jogada em um campo de concentração. E em reuniões do partido, às vezes ele ia até a Béria e perguntava discretamente: onde está minha mulher? Ela está bem?
Então todos eles sofreram ali. Que isso, professor? Era um lugar muito estranho aquele, vamos dizer dessa maneira. Exatamente, professor. Agora, sobre a questão do clima, professor, eu acho esse ponto muito importante, eu queria que o senhor abordasse ele um pouco. O senhor acabou de dizer que a principal causa do desastre das fomes foi o regime soviético. Mas ainda assim existe uma minoria de alguns estudiosos que ainda insistem que o clima foi a causa principal da fome. Talvez apenas o professor Tauger? O que o senhor acha dessa análise, professor? Sabe, novamente, hoje em dia ninguém mais leva isso a sério. As dinâmicas das mortes e taxas de mortalidade provam que não é o caso. Dentro da Ucrânia, as taxas de mortes também estão concentradas em algumas áreas e não em outras. E o fator climático era o mesmo. O maior foco da fome não estava nas maiores regiões agrícolas da Ucrânia. A fome também foi muito grave lá. Mas as duas regiões com as maiores taxas de mortalidade são as duas capitais da Ucrânia, Kiev e a região de Kharkiv. Isso é interessante. As regiões fronteiriças com a Polônia, a Romênia, tinham taxas de mortalidade muito baixas. As taxas de mortalidade ali eram baixas porque Stalin não queria que a Polônia e a Romênia soubessem da fome. Então elas recebiam rações especiais para que o centro pudesse, na verdade, guiar a taxa de mortalidade. Então é óbvio que o clima não é um fator primário, absolutamente. Mesmo com o clima ruim, isso não foi determinante. E sabemos agora que mesmo nos piores meses, havia reservas suficientes para alimentar todos. Reservas militares de grãos, e eles decidiram não usá-los porque queriam quebrar os camponeses. Eles diziam que precisavam dessas reservas em caso de guerra. Mas em 1933 não havia guerra. Tinha a ameaça japonesa no leste, mas não era grande. Portanto, a taxa de mortalidade na Ucrânia varia dependendo de se você estava numa região fronteiriça ou não. Nesse caso, você seria melhor tratado no sul, onde os grãos são produzidos. Você não era uma questão de segurança, mas o pior era em torno de Kharkiv e Kiev, onde, aliás, a revolta camponesa durante a Guerra Civil foi muito forte. Então, obviamente, você tem um mapa político da fome. A fome não foi natural, de jeito nenhum. Teve algum problema climático, mas não para causar uma grande fome como em 32 e 33. A gente pode dizer que isso é um consenso entre os estudiosos, professor? Sim, com certeza. Pelo menos no Ocidente? Eu vou te enviar um artigo publicado por uma das 3 principais revistas econômicas do mundo, que afirma claramente que não foi o clima, sem dúvida. Nas fronteiras não havia fome, pouquíssima fome. Como é isso possível? Prove isso. Eles trouxeram todos os dados porque, claro, eles queriam esconder o fato de que o país estava sofrendo com fome. Mas também não queriam colocar as pessoas nas fronteiras contra o regime, porque tem medo de um possível ataque da Polônia. Então, houve uma manipulação política da fome, claramente. A fome foi usada como ferramenta política. E sobre a tal da sabotagem Kulak causando a fome? A sabotagem Kulak... Eles também dizem isso, os stalinistas. Não, isso é completamente... É claro que isso é completamente errado. O problema é que Kulak não existia mais. O verdadeiro Kulak já havia sido eliminado pelos camponeses na Guerra Civil. Porque quando você divide a terra, você mata o senhorio, os grandes senhorios. Agora são todos camponeses. Em 29, apenas cerca de 8 anos se passaram desde 1921, porque em 22 foram os anos terríveis da fome. Portanto, havia apenas 7 anos para distinguir os proprietários de terras dos camponeses. Então, claro, se eu tivesse 2 ou 3 filhos muito fortes e eu não fosse um alcoólatra, depois de uns 6 anos eu estaria melhor do que alguém que não tinha filhos ou fosse alcoólatra. Mas eles decidem continuar
usando essa categoria Kulak como uma ferramenta política. De um lado vão estar aqueles inimigos na guerra civil, sacerdotes ou antigos líderes do partido SRS. Todos sendo colocados nesta categoria eram os kulaks. E depois há os camponeses pobres, os Beniak. Os camponeses pobres que estão do lado dos kulaks, kulaks são. Então todos os que se opõem ao regime são kulaks. Então, quando entendemos isso, vemos que os que se opõem ao regime estão causando uma crise também. Porque se eu chegar à sua casa, roubo tudo que você tem e você resiste, se houver uma crise ali, é claro que a culpa é sua, certo? Então, esse é um tipo de... loucura. Eles diziam sabotagem kulak. Não, eram os camponeses que se recusavam à ideia de abrir mão de seus bens. E, naturalmente, eles resistiam. Não sei se ainda tem muitos agricultores no Brasil. Na Itália não temos muitos. Digamos que o Estado decida amanhã tirar a terra dos agricultores. Os camponeses ficaram felizes com isso ou se rebelaram? Claro que não. Eles vão Tenho resistir. certeza que vão resistir. Portanto, a crise é culpa da resistência camponesa. Você os chama de kulaks e aí pode matá-los. Isso é basicamente o que acontecia. Então, nesse ponto de vista, é apenas uma revolta camponesa. E ela era generalizada, essa revolta camponesa. Muito generalizada. Em 1930 era comum, especialmente na Ucrânia, mas também no Cáucaso, entre os antigos cossacos. Havia uma resistência muito ampla lá. Eles alegam que todos estariam contratando funcionários assalariados. Mas se você analisar quem estava empregando mão de obra assalariada no campo, você vai ver que geralmente são as viúvas. Mas é isso mesmo. Você já entendeu, né? Não tenho filhos nem maridos que cultivam minha terra. Quem vai trabalhar a terra que eu recebi? Ok, professor. Novamente, professor, muito obrigado por essa oportunidade. Espero que tenha dado certo. Me envie quando o link estiver online, ok? Sim, com certeza. Tudo Ok. certo. Obrigado novamente. Tenha um ótimo dia. Tá, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau.